Olá, estamos começando o nosso Hoje Pode. Esse é um episódio do nosso podcast que eu queria fazer já desde o ano passado. Não foi tão fácil reunir essas três personalidades, os três bravins da cidade, os três bravins da política, porque tem muitos bravins, né, na família. E é muito importante, muito interessante, porque essa história começa com Belino Bravin. Não é o filho, é o Belino Bravin pai. Depois Belino Bravin filho, agora Belino Bravin Júnior e Leandro Bravin. Isso é algo realmente histórico para Maringá, no momento em que o vereador que tem maior número de mandatos na história da Câmara Municipal deixa a Câmara e os filhos se candidatam, 2 filhos, e os 2 filhos chegam à Câmara. O Júnior chegou pela sua votação, o Leandro ficou primeiro suplente do PL e assumiu a vaga quando o delegado Luiz Alves foi ser secretário municipal. E em seguida também já foi convidado pelo prefeito Silvio Barros e assumiu a Secretaria de Assistência Social, deixando então a vaga para o suplente, que é o Guilherme Machado. Então é uma alegria muito grande que vocês tenham aceito esse convite para a gente conversar um pouco sobre esse pedaço importante da história de Maringá. Nós estamos falando aqui de quantos anos, Bravin? Muito obrigado por ter aceito esse convite. Mais ou menos 40 anos. 40. Que eu estou na política, mas daí veio meu pai, né? E o seu pai começou quando? Você lembra? 64. Meu pai foi vereador em Maringá. Então nós estamos falando aí de quantos anos? Quem que é bom de conta aí? Depois veio o Antônio Passi, né, que é meu cunhado, né? 2 vezes vereador, 2 vezes deputado estadual. Aí veio começou eu. Você começou em que ano? 92. 92, o primeiro mandato. Foi o primeiro mandato. E aí não parou mais. Não, não é que eu gostei, né? É que a gente fazia um trabalho muito legal com a comunidade sempre queria que eu continuasse, né? E eu continuei. E agora, quando foi agora o ano passado, deu certo de sair o Leandro candidato e o Júlio. Eu achava até engraçado, né? Porque a gente tava com um problema e para colocar o Júlio lá no meu lugar lá na frente, o Leandro tava muito na frente. Todo lugar que a gente ia, o Leandro já tinha passado. Ah, é? Isso. Isso foi uma coisa engraçada. Eu falei, Júlio do céu, o negócio tá complicado, hein? Porque a cidade inteira, esse menino andou a cidade inteira, eu nunca vi fazer uma política do jeito que ele fez. Andou a cidade inteira, mas inteira que eu tô falando é verdade. Você ia num bairro em Maringá, ou num comércio, ele já tinha passado. Né? Então foi ele falei para o Júlio do céu, nós estamos atrasados, hein? Mas Deus ajudou que bem dos últimos dias o Júlio ganha a eleição, o Leandro também ganha a eleição. Para a gente é uma alegria muito grande de ter o Júlio como advogado e o Leandro como engenheiro, né? Então, formado como engenheiro civil. Para mim é uma alegria muito grande de ter feito esses 2 meninos, né? E agora é o seguinte, a gente plantou duas coisas boas, né? E a gente espera que continue fazendo um trabalho legal, que não se suja na cidade, porque nosso nome Bravinho é um nome limpo da nossa cidade. E o maior orgulho que eu tenho é de ver eles, os 2, vereador. O Leandro pretende coisa mais grande, né? Lá na frente ele pensa em outras coisas, né? Então não vou falar nada agora aqui. Que não é só. O Leandro tem um pensamento mais grande, né? Que é o Júlio. É novo, né? É um engenheiro civil. E lá na frente, se Deus permitir, ele vai ter outro cargo. Uma coisa que o pessoal falava muito na campanha, e eu mais ou menos entendia que não era tanto assim, mas falavam que tinha briga, que vocês estavam brigados e tudo. Inclusive, para algumas pessoas que eu falei que a gente ia gravar o podcast, o pessoal falou assim, pô, mas não vai dar uma briga lá? Então, o que é que teve de fato? Porque agora ele conta aí, né, da campanha, falou um pouquinho da campanha, né, Júnior? Então vocês chegavam lá... Briga, não houve briga nenhuma, porque o Leandro fazia a campanha dele na região dele e o Júnior fazia eu e o Júnior fazia na nossa. E não houve assim, hora nenhuma discussão de eleitorado, né? Nem de cabo eleitoral. O Leandro teve os cabos eleitoral deles e nós tivemos o nosso.
hora nenhuma houve assim, briga. Animosidade não existiu. Não, as pessoas falavam que havia muita briga entre nós, né? Falava que brigava o Júnior com o Leandro, brigava muito, que era muita briga. Não houve briga nenhuma, é os caras que inventavam, né? Porque não houve briga, porque primeiro ele nem se encontrava, né? Foi na campanha, a campanha inteirinha, acho que dá para contar o dia que um entrou, o outro saiu. Não tem, assim, confronto, não existe confronto nenhum. Legal. Entendeu? Agora, foi para você uma alegria. Como é que é assim para um pai? Porque isso é inédito, né? Eu não me lembro, assim, eu até nem sei se já teve. Bom, teve no Senado, né? Os irmãos Osmar e Álvaro que foram senadores, né? Isso, não me lembro, o seu Civino ainda estava vivo, né? Tá. Acho que foi uma alegria muito grande para ele ver os dois filhos. Mas para você, como que foi assim? Pô, meus filhos. Para mim foi o seguinte: eu tinha certeza absoluta que o Leandro ia ganhar a eleição. Pelas andanças que ele andou, eu tinha certeza absoluta. Achava difícil, mais difícil para o Júlio, né? Tanto que um dia antes da eleição, quase adivinhei os votos que ele ia fazer. Perdi por um pouquinho de voto, né? Foi. Eu falei para ele que ele ia fazer. Eu falei, ele descendo lá da prainha, ele perguntou assim: pai, será que eu ganhei a eleição? Eu falei para ele: se 2.100 votos ganhar, você está eleito. Fez quanto? 266. Perdi por 76 votos. Poxa. E aí eu falei: o Leandro está eleito. E nós vai ser uma história em Maringá, eleger vocês dois lá na Câmara. Para mim vai ser um orgulho grande. Boa. E eu sempre falava na tribuna da Câmara que a hora que eu saísse ia ter um Bravinho. E nas reuniões a gente fazia assim, quer dizer que eu e o Júlio seria 2 Bravinhos, né? Mas eu falava assim: um Bravinho é bom, 2 é melhor, né? Quer dizer que o Júlio era bom, mas o Leandro era melhor ainda, né? 2 Bravinhos. Leandro, você fez quantos votos? Fiz quase 1.500 votos, né? Foi uma campanha assim. Eu estava muito feliz de disputar a eleição, né? Realmente não teve nenhuma briga. É que a gente não conseguia assim fazer reuniões em conjunto, né? Não dava para fazer, era impossível fazer, até cada porque um tinha que. eu tinha meu planejamento com a minha própria equipe, né? O meu pai junto com o Júnior tinha um planejamento com a equipe deles, com os assessores deles. E a gente fazia reuniões e era impossível a gente fazer reuniões em conjunto, até porque eu estava, né, a princípio em pré-campanha. Eu era do partido, né, do PL, o Júnior e meu pai estavam no PP, estava naquela questão ainda se ia fazer uma coligação, depois fez uma coligação, né, com o Silvio e com a Sandra Jacovóis, daí ficamos todo mundo no mesmo grupo. Grupo sim, mas coligação não, né, porque não podia fazer, não pode mais fazer coligação para proporcional, que é para a Câmara, né? Exatamente, e a gente disputei essa campanha, já era um sonho, já tinha disputado uma campanha em 2018, né? Você já tinha? Eu tinha disputado para deputado federal na época, tinha o desejo de sair, e saímos assim para experimentar como que seria, né? E depois essa para vereador, realmente Maringá ela é uma cidade grande, então tem como fazer a representação de eixos, de regiões aqui na cidade. Então, eu fui mais, assim, felizmente, mais ativo na região norte, então lá eu tive a maior votação. E meu pai, junto com o Júnior, teve na região sul. Então, assim, a gente não disputou, assim, território, vamos dizer assim, né? Então, cada um foi, né? Eu vim da área do esporte, vim da juventude, enfim, fui fazendo uma campanha com meus amigos empresários, fui fazendo uma campanha, assim, mais dedicada a um determinado grupo de pessoas e acabamos chegando lá. Realizei meu sonho, né, de me tornar vereador, né, quando eu assumi lá, na primeira semana de janeiro, né? Então, tomei posse como vereador. Hoje, né, estou licenciado e ocupando o cargo de secretário de Assistência Social, que também é um grande desafio, uma grande alegria ser secretário de Maringá com o convite do prefeito Silvio Barros. Então, estamos aí seguindo os passos do avô e do pai, né? Desafio que não falta, né? Porque realmente é uma secretaria bem complicada, né? Mas o assunto hoje é outro. Seguinte, como que foi vocês crescerem com o pai, né, já na política, mas antes o avô? Vocês lembram como que foi essa coisa? Da onde veio esse gosto pela política? Foi do avô, do Belino Bravin? O meu avô, eu lembro que
eu tinha uma caixa de brinquedo que eu sempre, o pai e minha mãe me davam os presentes, e às vezes um presente simples, mas eu sempre deixava na caixa de brinquedo. Daí o meu avô, eu chegava, falava assim, vô, vamos brincar. Daí ele falava assim, mas você quer fazer? Não, vô, vamos espalhar esse brinquedo aqui, a gente brinca. Mas dava 5 minutos, eu já perdi o interesse, e eu falava, vô, guarda aí. Então, assim, eu tinha uma lembrança não política do meu avô, porque né, na época quando eu nasci ele já não era vereador, mas com meu pai na Câmara eu fui bem assíduo lá, desde da Câmara Antiga até tinha o seu Celso, só acho que você conheceu o seu Celso, Sim. que era o porteiro lá, Sim. e eu ia na sessão e o seu Celso ficava cuidando de mim. Várias sessões eu fui com meu pai, que era lá na Câmara Antiga, era mais simples naquela época, e meu pai, eu lembro, meu pai tinha uma música do Roberto Carlos no carro, eu ficava lá ouvindo as músicas enquanto ele estava na sessão, mas de lá para cá a gente, não é que a gente tomou gosto da política, mas a gente vê a necessidade das pessoas e vendo o trabalho do meu pai, não tem como se interessar pela política, né? Quer dizer, não tem como não se interessar, né? Isso. Qual é a diferença de idade do Leandro e do Júnior? Acho que você é 4 anos mais velho, né? Acho que é mais. É 6 anos mais velho. 6 anos anos. mais velho. Então quando ele brincava com a avó, você ainda não brincava, né? Ainda não tinha chegado nem para mim. Eu não me lembro assim do meu avô, né? Eu me lembro mais assim do meu tio Antônio Fassi, né? Sim. Que eu conheci, mas meu avô eu não cheguei não sei, pais. Quando o avô faleceu, eu não sei que ano que foi, mas eu não me lembro, não me recordo de nenhum contato assim mais próximo do meu avô, né? Agora, a política, você pegou seu pai já. Peguei toda a fase. Você ia muito na Câmara também? Diversas vezes, né? Eu lembro lá, acho que era lá no outro endereço, na Rocha Pombo. Roja Pombo, né? E tem uma foto eu lá com o paletó dele e na cadeira dele, sentado na cadeira dele, Verdade? com o paletó dele. Depois eu vou te mandar essa Você foto. não tem essa foto, Júnior? Você nunca sentou na cadeira? O Diniz, é o seguinte: todos esses anos, quando andei com meu pai, ia na Câmara diariamente e eu nunca sentei na cadeira do meu pai. Nunca sentou? Não, nenhuma cadeira de vereador, de nenhum do plenário, nenhuma vez. E, inclusive, no final do ano, nós estávamos lá, eu, meu pai, o Altamir e o Diogo. Daí o Ricardo falou assim, ó, lá o que é da repórter, vamos tirar uma foto, os dois, o Júnior e o Diogo sentado e o Bravinho e o Diogo atrás. Eu falei que não, que eu ia sentar naquela cadeira só em 1º de janeiro. E o pai até sabe essa história, eu contei para ele, que até ele falou, não, senta aí. Ele falou, não, vou sentar só quando eu for vereador. Então, todos esses anos, 30 anos que eu venho acompanhando a Câmara, nenhuma vez eu sentei em alguma cadeira do plenário. Somente no dia 1º. Eu quero ver, essa é uma história boa, mas eu quero ver a sua foto com o casaco do Brasil lá. Não, Essa eu quero, você vai eu era mandar. criança, acho que tinha A gente vai publicar no hojemaringá.com.br. Eu vou te mandar, acho que tinha 7, 8 anos, uma coisa assim. Então foi lá tirar uma Coisa foto. Acho que é minha boa. mãe que mandou pra tirar uma foto. A política entre os dois começou, assim, até engraçado, né? Que o Leandro tinha mais vontade de ser político, né? O Leandro. O Leandro, mais vontade. O Júnior menos. Ele não se mostrava que queria ser. Mas na hora que deu a oportunidade, que Cresceu. aí eu vou falar para você, foi até engraçado. Na hora de eu fazer minha renúncia, você olhava no rosto dele assim, brilhava os olhos dele de ver o que ia acontecer, né? Porque na verdade na verdade o Júnior não queria que eu renunciasse, né? Ele queria que o desejo dele também, o próprio Leandro também, o sonho deles também, que eu continuasse, né? Porque a eleição para mim estava ganha, tranquila, sossegada, com uma votação muito grande. Porque a gente trabalha, né? A gente não fica enganando a comunidade, a gente trabalha para o povo. E espero que os dois meninos trabalhem também para a comunidade, porque eu sempre falava assim, para mim, eu tenho que ser melhor que o meu pai. E agora espero que os dois sejam melhor que eu, né? Porque Maringá merece, né? E a gente espera que nenhum dos dois faça coisa errada, né? Porque ter o nome de ter dois bravinhos
na Câmara de Vereador de Maringá uma história para que Não, acho que isso nunca mais vai acontecer, né? Pode Né? acontecer, Pode mas até acontecer, não é simples, né? Não é difícil, porque é, você fazer você eleger uma pessoa, um vereador de Maringá é difícil. Você pensa sim, bem. claro. Agora, se eleger dois da família, é uma brigueira entre o povo, né? Os adversários. Porque o cara lançou dois vereadores, o filho, olha, que você acha que tá certo isso aí? Você acha que ninguém vai se eleger, nenhum dos dois? É uma brigueira. Falavam que tinha né? uma briga e que nenhum dos dois ia se eleger. E eu Isso tinha, é um momento difícil. como o Leandro falou, nós não dividimos a cidade porque nós quisemos, mas acabou sendo dividida Pelo trabalho. pelo trabalho, né? Que a gente foi mais pela região nossa, né? Inclusive, da onde que o Leandro tinha um assessor que ajudou muito ele, a gente nem no bairro dele foi. E é da nossa região, a gente respeitou, né? Porque eu falei, vamos atrapalhar não, porque a cidade é grande. E também diz, o que é teu, é seu. Às vezes os caras aí, os vereadores da Câmara, hoje a gente tá vendo aí uma ciumeira nos bairros, que fica essa bobeira. Não adianta. Você tem que trabalhar, mostrar o serviço, né? Mostrar o trabalho que você está fazendo na Câmara e fazer visita, né? Que o principal é as visitas. Tenho falado para o Júnior, muito mais visita do que projeto, porque projeto, muitas vezes, o prefeito... Eu tenho projeto, que há mais de 1000 projetos. Você trabalhou na Câmara, você sabe. Mas só que é o seguinte, o prefeito só executa aquele que tem interesse. Né? Não adianta você fazer esse mudão de projeto na Câmara, achar que você definiu, fez 200 projetos. Quantos que o prefeito sancionou? Não, quantos o prefeito executou? Certo. Não, e outra Né? também, que tipo de Né? benefício que teve para a população? Ontem teve, recentemente teve na Câmara uma discussão sobre isso, né? Sobre fazer o projeto que beneficia a população, né, Júnior? Porque não adianta ficar fazendo projeto ou só ideológico, ou que não vai ter efeito nenhum na sociedade. Você veja bem que quando eu fui administrador do distrito 6 anos, né? Um mandato e meio. Tudo que tem em Floriano, tudo, foi tudo eu que fiz. Não é porque os caras vão falar assim, o Bravinho está se gloriando. Não tem nada de outro vereador. É tudo meu. É zero dos vereadores, mas também agradeço os vereadores que votou também, né? Para fazer as casas, fazer a capela, que é o sonho da comunidade. O salão comunitário que a gente fez. Então, eu agradeço os colegas vereadores. Só que eles também não atrapalharam eu em Floriano, né? Deixei o Leandro e o Júnior mais de 700 alqueires para a construção de comércio no nosso distrito, que não tinha nada, era zero. Deixei período urbano para muitos anos, né? 700 alqueires vai muitos anos para, né? Então, isso foi um sonho da comunidade de Floriano e dos vereadores ter ajudado isso aí, né? Porque isso aí há muita inveja, né? Porque seja a pessoa do distrito aumentar 700 alqueires e agora o prefeito Silvio Barra foi em Floriano e anunciou lá que vai fazer uma escola, uma creche, 400 casas, né, já está... 400 casas lá. Isso, popular. Então, ele anunciou lá e os asfaltos nas ruas de Floriano, que eu venho brigando há 30 anos, agora vai sair. Vai sair agora. Entendeu? É assim, tem coisa que se você não está no mandato, você não consegue, né? Por exemplo, aquela capela, foi 30 anos pedindo. 30 anos. 30 anos. Aí o prefeito Ulisses Maia fez a capela, aí é a coisa mais linda que ficou em Floriano, a capela de Floriano, né? Então, existe tem muita coisa que foi o Ricardo Barra que fez, que trouxe, as casas, todas as casas populares de Floriano, mas 90% das casas de Floriano foi o Ricardo Barra que trouxe. Os recursos. Os recursos. Uma coisa que a comunidade não sabe de Floriano, outro dia teve uma reunião lá em Floriano, o dia que o Silvio Barra foi lá, eu perguntei para eles assim, vocês sabem de onde é que vocês estão tomando água? Vocês sabem de onde que vem essa água de Floriano? Aí ninguém soube responder. Essa água de Floriano veio do Pirapó. O Ricardo Barra arrumou 5 milhões e canalizou a água do aeroporto que vem do Pirapó. Lá em Floriano já para o caminho que lá na frente vai ser uma cidade. Ela já serviu para servir Floriano e já ficou para
para servir a algum loteamento que tiver naquela região do aeroporto por dentro. Já está pronto lá. Pronto, tá tudo pronto. Tá feita a ligação. E isso que muita gente não sabe, né? Entendeu? É verdade. E os caras, ninguém sabia lá que estava tomando água do Pirapó. Bravinho, nesses anos todos que você teve na Câmara, qual foi a coisa mais marcante assim na sua vida na Câmara Municipal? Foi assim a alegria de eu estar sempre na sessão junto com meus amigos, os colegas vereadores, né? E projeto tem muitos projetos, né? Tem vários projetos que beneficiam a comunidade. São salão comunitário. O maior, lá no Conjunto Paulino tem não sei se você conhece lá a OBS do Conjunto Paulino. Sim, conheço. Então, aquela lá foi 5 anos correndo atrás. Isso foi um sonho de fazer aquilo lá para a comunidade. Também, né? Foi um sonho. O sonho também de fazer foi essas casas germinadas. Que ninguém podia dividir essas casas germinadas. Nós fizemos uma lei na Câmara, essa é lei minha também, para poder hoje você pode dividir, né? Dividir o terreno. E na política o maior sonho foi de eleger esses 2 meninos. Viu? Júnior, o que você lembra assim mais marcante do seu pai como vereador? Deve ter muita coisa, né? Mas uma coisa que te marcou assim, além das músicas do Roberto Carlos. O pai, ele, assim, nas sessões, ele não era de falar muito. Mas quando ele falava, tinha um respeito dos demais vereadores. Eu via que o pessoal, normalmente, às vezes a gente está na sessão e está resolvendo algum outro problema, mexendo no celular, alguma coisa. Mas quando o pai ia falar, o pessoal prestava atenção, porque, assim, ele era referência lá na Câmara. Era respeitado. Com certeza. Leandro, e você? O que você lembra assim que marcou bastante seu pai como vereador? Olha, assim, o meu pai, o que marcou mais para mim, assim, era eu andar com ele, assim, porque quando eu retornei, quando eu parei de jogar futebol, voltei para Maringá e comecei a estudar engenharia civil, e aí eu comecei a andar, né, mais diariamente com ele. Então a gente andava no vermelho dele, a cidade inteira, ia para as reuniões. E aí eu me lembro que nas eleições, acho que de 2012, principalmente de 2016, que começou a se mudar um pouco o estilo de campanha, né, para as eleições, né? Então, meu pai não falava muito em reuniões, ele não gostava de falar em celular, em gravar vídeo, em discursar, assim, em reuniões mais prolongadas, e eu abria muitas reuniões para ele, né? Nas reuniões que era de campanha, reuniões depois de trabalho, eu abria muitas reuniões com a minha fala, e eu ficava falando dos projetos deles, né? Porque, como ele disse, ele fez, acho que é o recordista de projeto em Maringá como vereador, sem dúvida alguma. Ele é a pessoa que mais fez, o vereador que mais fez projeto para a cidade. Só que nem todas as pessoas, principalmente dos bairros mais afastados do centro, sabem que esse projeto foi feito por ele. Quer dizer, o cara se beneficia, mas ele não sabe que o autor é o Bravinho. E daí eu lembro que eu falei para a equipe de assessoria dele, ó, faz um levantamento de todos os projetos e vamos eleger ele pelo menos os 50 mais impactantes. Daí nas reuniões eu apresentava esse projeto, falava projeto A, B ou C, que beneficiava diretamente a população. E aí eu lembro que depois ele começou a pegar gosto de falar no seu de gravar vídeo, né? De gravar vídeo, falando dos projetos que ele fez. E isso marcou, mas principalmente para mim era que a gente rodou muito a cidade, né? Eu conheço a cidade hoje muito por causa do meu pai, porque assim, ele me levava para todo lugar. Era um bar ele falou bastante de Guatemi, mas ele tem uma atuação muito forte em outros bairros, né? Tem. E tem muito projeto para outros bairros também, Tem projetos para a cidade inteira, né? Requião, Cidade Alta, né? A região aqui do Parque do Indaipu. Então são regiões que enfim, ele não é um vereador, foi um vereador até o ano passado, mas foi atuante em todas as regiões de Maringá, né? Então isso que marcou mais foi eu, né, acompanhar ele me levava nos locais. Hoje não tá me levando muito não, porque nossas agendas é um pouco corrida, né? E a gente não tem se encontrado mais ali no Clube do Vovô, na Petim, locais que ele frequenta desde sempre. Então a gente acaba se encontrando e fazendo essas visitas juntas aí. Bravinho, esses 2 meninos aqui, qual é o que dança zumba melhor?
O Leandro tá dançando melhor agora que é o Júlio. Ele tá indo nessas quadrilhas aí dançando com as mulheres. E o Júlio também. Beleza, deixa eu te falar uma coisa pra você aqui. Quando, há muitos anos atrás, mas bem anos atrás, na gestão do Dr. Said, o primeiro computador que foi colocado foi lá lá no Laranjeira e foi pedido meu. Ah, é? Porque ele foi uma festa, porque não existia computador naquela época. Foi o primeiro que entrou em Maringá, foi lá no Laranjeira e foi na escola. E foi eu que pedi, foi eu que fiz o requerimento. Não sei se foi requerimento ou é projeto que eu fiz para colocar lá. E foi colocado Foi. lá. Qual escola que foi? Eu não estou lembrado. Mas qual é o bairro? Laranjeiras. Laranjeira. Bom, escola do Laranjeiras, né? Que bacana. Foi uma coisa que era uma festa, né? Ah, essa aí é marcante, né? Olha aí, ó. É uma festa, né? E quando eu entrei pela primeira vez, naquela época era os carregadores que precisavam ser cascalhado, era tanque de peixe que os caras queriam, naquela época falava de tanque de peixe, né? E eu fiz os projetos para fazer um monte de tanque de peixe. Depois parou, acabou, né? Cada ano é uma história, né? Cada gestão. São tendências, né? São tendências. Cada mandato do seu vereador é uma história. Quando começa a outra, é outra coisa. Então, naquela época existia. Quando na época que o Ricardo Barro ele trouxe 13 salas comunitárias para Maringá. Daí eu indiquei vários bairros, acho que eu fiquei com a maioria, eu e a Edith. Edith Dias. Do Sol na Cidade de Canção, Bertioga, Goiapó, da Vila Vardelina, vários bairros. Agora, nessa gestão do Ulisses Maia, ele trouxe 7. 7. 5 é meu. Né? Por causa da amizade, né? Com o prefeito. Agora, isso aí que eu ia te perguntar. Você conviveu com vários prefeitos, né? Como que foi a convivência com eles? Quais foram os seus prefeitos? Foi Said? Foi o Said, foi o Zé Cláudio, o Seu Barro 2 vezes, Jairo. O Jairo, o Pupim e o Silvio 2 vezes, o Ulisses 2 vezes também. E como que foi o relacionamento? Não, se falar assim que foi uma amizade bem grande, foi com o Zé Cláudio. Apesar do Zé Cláudio ser do PT, o Zé Cláudio gostava muito de mim, né? Ah, é? O Zé Cláudio tinha uma... Ele admirava o trabalho do jeito que eu fazia, né, para a comunidade. Até outro dia eu fui lá no Benezer e tem uma creche, que ele fez a creche lá e foi fazer a inauguração. Ele falou, eu estava sentado na frente, e ele falou, ó, para mim o vereador que eu tenho mais amizade é com o Bravin. Ele falou. Ele tinha vereador do PT, né? Ele tinha vereador do PT e ele falou, né? Então, quando eu pedi as coisas para ele, né, pediu lá em Floriano, não tinha creche, não tinha nada, ele pedi para ele fez na hora. Depois veio o João Willo, né? Entendeu? Então, tragédia aí da morte do Zé Cláudio, né? Na verdade, Elis, eu não tive assim briga com nenhum prefeito, porque eu acho que o vereador não há necessidade de brigar com o prefeito. Se ele não gosta do prefeito, mas ele tem que respeitar que o prefeito é prefeito. E eu sempre respeitei os prefeitos como prefeito da minha cidade. Foi o voto da comunidade, né? Do povo. Maringá sempre teve bons prefeitos, né? E aí aproveito para recordar aqui a questão do Jairo Gianotto, que teve todo aquele problema. Mas como prefeito ele fez bastante coisa, não fez? Muita coisa ele fez. Ficou marcado, né? Infelizmente, ali por aquilo que aconteceu. Mas ele foi um prefeito que mudou muita coisa. Eu me lembro de muitas coisas que ele fez. Por exemplo, os bosques, lembra? As vias ali do lado do bosque, eu lembro muito, mas muitas outras coisas também. Mas deu aquela zebra, né? Que azar, né? Com azar, né? Ele está até hoje aqui do prefeito, né? Tinha vários mandatos. Que era gente boa ele. Pois é, era bem relacionado, tudo. E ficou marcado na história como uma situação complicada que não tem como resolver, né? Ela vai ficar, né? Ficou. Infelizmente, mas fez muita coisa também. Às vezes eu falo isso e as pessoas falam, você tá louco? Tá? Não, eu estou falando do mandato, né? Sim. Queria perguntar para vocês. Vocês podem responder. Vou perguntar primeiro aqui para o Júnior, depois para o Leandro. O que você pensa? O que você quer fazer do seu mandato? O que é o seu projeto?
como vereador e vendo o trabalho que meu pai teve ao longo desses anos, eu falo que a gente quer fazer a diferença na Câmara, porque é uma grande responsabilidade substituir meu pai, é uma pessoa bem querida. Qualquer lugar que nós vamos, ele é reconhecido. Às vezes reconhece ele e não me reconhece, mas assim, que o pai é uma pessoa carismática, simples, humilde, mas que soube exercer muito bem a função como vereador. E eu espero que o pessoal comenta se eu vou ficar lá com 30 anos como vereador. E eu falo que eu não sei, isso vai depender muito da população e de Deus também. Mas eu quero que o período que eu estiver lá na Câmara, que eu faça a diferença na vida das pessoas, assim como o meu pai fez. Leandro, Diniz, assim, como secretário, você sabe que é uma secretaria bem sensível, né? Então, como secretário, a gente está ali mobilizando toda a nossa equipe para cada vez mais levar mais espaço público para atender a população dentro do próprio bairro. Então, a gente está em planejamento de implantação de novos restaurantes populares. Minha maior alegria vai ser realmente, como meu pai disse, quando ele fez, demorou 5 anos para ele construir a UBS lá do Conjunto Paulino. Para mim vai ser um sonho quando eu conseguir instalar mais restaurante popular na cidade, mais centro-dia para atender idoso, mais serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para idoso também. Complexo do idoso que a gente está trazendo agora de Curitiba, já está em fase de projeto, já está concluído, mais 7 milhões para construir esse novo complexo para atender idosos. A gente fala que a gente a cidade amiga do idoso, Maringá, mas ainda está um pouco longe de ser tão amiga. Então a gente precisa mais. Como secretário, eu quero implantar mais projetos voltados tanto da assistência social, pessoa idosa, atender essas pessoas em situação de rua, que a gente precisa dar uma atenção com o maior carinho do mundo. Então a gente, como secretário, além de instalar mais projetos também da própria secretaria, mas principalmente levar esse atendimento da Secretaria de Assistência Social mais para as pessoas que mais precisam, que é dentro do próprio bairro. Então, hoje a gente está em fase de construção, implantação de um centro-dia ali no Sol Nascente, tem esse complexo do idoso que a gente vai implantar, vai acontecer um restaurante popular no Jardim Alvorada, que já está em fase de implementação, estou já na fase final de estudo para implantar um restaurante popular lá no Conjunto Requião, e a gente vai avaliar aqui na região do Itaipu, vamos analisar Floriano e Iguatemi também, se tem a condição de instalar um restaurante popular, além de centro-dias. Hoje o centro-dia, a gente só tem um centro-dia em Maringá que atende só 30 idosos. É muito pouco para Maringá. Então, o meu maior desafio é sair, né, futuramente, daqui 3, 4 anos, como secretário, mas deixar construções, centro-dias espalhados pela cidade de Maringá, além de ampliar os restaurantes populares, que é um desejo nosso, é um anseio da população que vem nos pedindo há muito tempo. Então, eu acho que como secretário é isso, realmente realizar os projetos que a gente tem dentro da secretaria e transmitir para as pessoas que mais precisam. A gente precisa realmente ampliar o CRAD de Floriano e o CRAD de São Judas, que precisa realmente virar uma unidade. Hoje ele está acoplado à unidade no Ney Braga e do Itaipu. Então, são coisas que a gente consegue fazer como secretário. Ampliar as redes, as vagas de comunidade terapêuticas, acolhimento para pessoas em situação de rua. Então, são bastante coisas que a gente quer fazer, mas principalmente dar condições de atender essas pessoas, né, mais vulneráveis. Só um dado assim, bem específico para a gente finalizar esse assunto. Hoje, 26%, Diniz, da população de Maringá está dentro do cadastro único da prefeitura na Secretaria da Assistência Social. Quantos por cento? 26% da população, em algum momento, vai precisar da assistência social. 26% da população. É um número alto, né? É um número muito alto. Mais 110 mil pessoas, 112 mil pessoas está dentro do cadastro único que, de algum momento, vai precisar da Secretaria da Assistência Social. Às vezes não está precisando hoje, atualmente, mas em algum momento ele está na rede da secretaria. De atenção. Então, Bolsa Família, os benefícios, as condições para as casas populares que vai sair, centro-dia, vaga na creche, do asilo. Então, é um número grande que precisa de atenção. E movimenta, só de benefício que é destinado aqui à população de Maringá,
Com esse número, está movimentando quase R$500 milhão ao ano de recursos que é destinado para essas pessoas que elas vão usar aqui na economia do município. Então, sim, é uma secretaria muito sensível, mas que movimenta também a economia da cidade, então tem que ter uma atenção muito grande. Então, a gente quer que realmente nossos projetos que a gente está fazendo dentro da prefeitura, dentro da secretaria, se espalhe pelos todos os bairros e todos, não só os grandes centros, principalmente nos 4 cantos da cidade, que é isso que a gente precisa e trazer mais qualidade para essas pessoas que tanto necessitam e está também na nossa responsabilidade. Legal. Parabéns. Vamos voltar aqui para conversar ainda sobre os prefeitos. Qual foi o prefeito mais povão aí desse período seu? O cara mais chegado no povo, quem que foi? Foi o Zé Cláudio, né? O Zé Cláudio também? Zé Cláudio tava sendo meio do povo, né? É. Janoto. Eles andavam bastante no meio do povo. O Ulisses Maia, né? Esse bem povão. O Ulisses Maia era bem. Andava, não, era muito. Ele anda também, né? Muito Ele bem do povo. continua agora secretário de Estado aí, mas não perdeu o hábito de andar perto da população, né? Maringá, igual você falou, o Silvar é uma pessoa boa, o Luiz Maia foi uma pessoa boa, o Saíd na época dele, fez um trabalho muito legal também. Você entrou né? quando o Ricardo terminou o mandato, né? Com o Saíd, né? Que foi o segundo mandato Saíd é. depois do Ricardo Barros. Ricardo é um cara que, em termos de Maringá, em termos de recurso, vai ser difícil alguém superar, né? O Ricardo, eu trabalhei com ele na administração de Floriano, né? Ah, você foi administrador quando ele... O Ricardo, ele dava tarefa pra gente, né? Fazia reunião com o secretário e falava, tal tempo, quero isso aqui pronto. E cada um corria atrás, né? Eu lembro que ele falou assim para mim, você vai ter que fazer alguma coisa em Floripa para fazer a inauguração tal dia. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou fazer um negócio. Eu pensei em casa, eu falei, vou fazer uma coisa fácil, vou fazer um parquinho para as crianças, que é facinho de montar, né? Aí fiz um parquinho para as crianças, o primeiro parquinho de Floripa foi eu que levei lá para a molecada. Aí foi inaugurado. Ó. Foi uma festa do molecada. Entendeu? Então, a gente... 40 anos que eu estou na vida pública, né? Enquanto Maringá, muitos bairros não tinha nada, né? Nada, era zero. Maringá eu lembro que lá no Rebouça, a primeira circular foi eu coloquei no Rebouça e no Laranjeira. E foi uma briga danada, porque aí colocamos no Laranjeira e o Rebouça tinha que vir de a pé, até no Laranjeira. Aí cascalhamos a entrada, aí cascalhamos uma rua, deu o maior sacrifício, foi reunião. Aí eu consegui o asfalto. Quando eu consegui o asfalto, parecia um monte de gente que era dono do asfalto. Já tá engraçado, entendeu? Que nem a nossa Lacerda também. Foi tudo as ruas, eu coloquei os nomes lá, que os caras fizeram a associação de bairro. E o Parque Itaipu também, ó. O Parque Itaipu, eu conheço o Parque Itaipu, quando naquela parte de baixo lá tinha valeta de mais de metro de fundura, né, no loteamento. Né? Hoje, era erosão, né? Erosão. Então, eu vi crescer muito a cidade. Muito. Maringá, nesses 40 anos, mudou demais, né? Nossa Senhora. Outra cidade. É outra, né? Mais uma bela cidade, né? E nem lá no Ouro-Cola, que está do outro lado da cidade, a circular não descia lá de jeito nenhum. Eu lembro que um dia era 2 horas da tarde, que é só não quente, e nós fechamos tudo lá para fazer a circular descer lá, e a circular daí desceu. E hoje... Então tem muita coisa que a gente fez na cidade, mas muita coisa pequenininha assim que beneficiou o povo, né? Agora nessa eleição, nós fomos fazer uma reunião lá no Jardim Universo, até o Ricardo Barra estava junto, foi nessa reunião. E aí eu estava contando a história, né, que é a coisa mais legal que eu fiz. Falei, eu ajudei salvei muita gente. Que eu arrumei UTI, arrumei um monte de coisa, internamento, mas muita. E falei assim, a coisa mais legal que eu fiz foi para uma criancinha que recém-nascido, que está com problema de coração, e tinha que levar para Curitiba, tinha que ser de avião. Olha a situação. Né? Aí eu falei, fui lá no gabinete do Pupi, você vai ter que dar seu avião para ir para Curitiba. Aí o Pupi liberou o avião dele com uma enfermeira, o médico, e levou. Eu estava contando essa história lá para o Ricardo, lá. E você acredita que a criancinha estava lá? Era do cara...
Aí o pai da criancinha falou assim, essa aqui foi a que você salvou aí, aqui, ó. Rapaz, na hora que você Na hora que eu contou, tava, eu não lembrava que ela era dali. Entendeu? Que era filho do cara que nós estávamos na casa fazendo a reunião. Não estava lembrando. você não lembrava. Não. Daí contando, você foi contando essa história, aí veio até o Ricardo olhou assim, o Ricardo encheu os olhos d'água, porque salvou a criancinha, né? Sim, claro. Né? Então foi. Isso vale mais que vários projetos, É. né? Porque é a política na prática, né? Então, e antigamente, Denise, você deve saber que a saúde de Maringá era muito ruim, né? Muito ruim demais. Teve momentos ruins. A maior né? parte das mulheres ganhava neném fora. Paysandu, Itambé, Camargo, né? Várias cidades fora. Mandaguaçu, muitas. Eu acho que aquele carrinho vermelho ali carregou, acho que para a mulher ganhar neném fora de Maringá, umas 2.000 mais. O Fiatzinho, Fiat. o No Uno. dia nós estávamos na Cidade Alta, lá numa festa lá, a menina chegou para mim, deixa eu falar com você, quero dar um abraço seu. Eu falei, pô, eu quero dar um abraço a você. Daí eu falei assim, daí ela deu um abraço, falei, por que você está dando esse abraço? Começou a chorar, né, pai? Aí ela começou a chorar, falou assim, você que levou minha mãe para ganhar eu. Olha, Né, Júlio? impressionante, né? Cada coisa que acontece. Né? Mas isso aí é a prática, né? Essa aí, É que eu fazia o seguinte, eu fazia o trabalho fazia o trabalho da Câmara, o que eu tinha que fazer de ser um vereador, eu fazia. Depois eu fazia a outra parte que não tem nada a ver com o vereador, porque eu fazia porque eu gostava de fazer, né, que não trabalhava nada, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes eu fazia de noite, eu fazia de domingo, eu fazia só não fazia na hora do trabalho da Câmara, né? Então, eu fazia porque eu gostava de fazer. E as pessoas me procuravam e eu não ia negar, né? Uma vez uma senhora veio de a pé do Requião. E ela chegou e falou para mim assim, para vir de a pé do Requião, com certeza que eu ia pedir as coisas para você, você ia me ajudar. Como é que você vai deixar você ajudar uma pessoa dessa? Que vem de a pé, sonhando que você chega lá, a pessoa ia ajudar ela, né? Pelo menos voltar para trás de circular, né? Então, eu fiz muita coisa para a comunidade, muita. A vez que você está andando no bairro aí, ó, nós foi, anteontem, fomos abastecer ali perto do Borba Gato. Aí o cara tava pondo gasolina lá, um cara falou assim, falou pro menino que tava com nós, será que o Bravinho não tirou uma foto comigo? Eu queria ter uma foto com ele. Né? Aí, não foi, Junto? Foi. Então isso aí acontece toda hora. que bom. Né? Então eu perdi o cargo de vereador, né? Mas o Bravinho não perdeu nada ainda, porque o povo vem comigo como se fosse um vereador. Também. Eu acho que você vai ficar eternamente um vereador, né? Não tem como, né? É Está associado ali direto, né? E o respeito que as pessoas têm comigo, né? Aquela alegria que as pessoas têm quando a gente vai nos bairros aí que tem os eventos, né? Então os cara falam, né? E a gente espera que os dois meninos aí sejam assim, lá na frente, quando eles parar de ser político, ser lembrado na nossa cidade. Daqui uns 60 anos, por aí. Eu não vou estar aí, né, até o final deles, né? Mas a gente espera que eles façam um negócio, uma coisa que fica assim, na recordação, igual eu ficar, né? Porque quantas coisas a gente fez para os bairros, tudo, né? Porque É verdade. eu conheço a cidade de Maringá de ponta a ponta, né? Então, e fiz muita obra pedido meu. Se falar bem a verdade, você o cara fica com ciúme aí. Os maiores vereadores das obras de Maringá é minha e do Otamir. Voltamir é um outro. Entendeu? As obras de Maringá, quase tudo é meu e dele. Alguma de alguns vereadores. Por quê? Porque a gente corria atrás, a gente conversava com o prefeito, fazia documentação que você pode provar que é teu. Entendeu? Então, você tem que ser vereador, você tem que trabalhar. Você não tem que entrar de vereador só o mandato de vereador. Né? Porque tem muita gente que ele não gosta de ser vereador. Já vejo no Júnior Leandro uma vontade grande de. O Júnior não perde uma reunião, pai. Eu falei, mas aquela reunião não é legal, Júnior. Não precisa de. Não, eu quero conhecer. Na verdade, você está falando aí de vereador raiz, né? Vereador raiz, vereador que faz, né? Para mim, agora eu quero mudar completamente o que nós estamos falando. Você é um cara que tem um visual diferente. Você tem um cabelo grande, um cabelo comprido. Por quê?
Tem Não. alguma coisa relacionada? Não, é que eu fiz uma promessa e só posso cortar o cabelo na hora que terminar essa promessa. Não terminou ainda. E veio de muitos anos, né? Na verdade, Você pode contar o que é a promessa? nem eles sabem. Hã? Meus meninos sabem. E não sabe? Sabe nada. Não sabe? Não. Pô, então conta pra gente. Ô, pessoal, vocês querem saber, né? Hã? Conta aí, Bravinho. Essa é boa, essa é marcante, hein? Não, é quando eu, assim, vai fazer 5 anos que eu estou cortando o cabelo. Há 4 anos atrás, 5 anos. 4 anos atrás eu tava com aqueles rolos da nepotismo, né? Uhum. Falei, ó, só vou cortar o cabelo na hora que acabar esse processo do nepotismo. E quando eu não acabar, eu não vou cortar o cabelo. Eu fiz uma promessa de cortar. Eu achava que no mandato passado tinha acabado, né? Mas agora tá para acabar. Esse ano acaba. Uhum. Dia 20 de setembro termina o processo, transito em julgado e acabou. Daí eu vou cortar o cabelo no dia 22, né, Jânio? Opa! Né, Jânio? Pô, nós temos que fazer uma cerimônia aí. Eu quero filmar esse corte de cabelo. Vocês vão me avisar, Bravinho. Eu quero filmar, quero registrar. Olha que bacana. Essa aí ninguém sabia, Não, né? não, ninguém sabia disso aí. Ninguém nem de casa, ninguém nunca ficou sabendo. É porque o sofrimento foi tão grande que a gente sofria demais. Você chegava na cama, você está cansado. Você ia embora para casa, a televisão falando, você está fora. Foi um sofrimento que tive 2 infartos por causa disso aí. O pensamento, né? E hoje graças a Deus, saiu o juro no meu lugar aí. Estou sossegado assim, mas tem hora que esse dia atrás o Júlio também não sabe também. Você ficar fora também, uma coisa que estava ganha, é ruim também, sabe? Aí me deu uma tristeza, cara. Deu tristeza, mas agora estou me aprobando agora. Bom, mas com 2 filhos na Câmara, cara, ele na administração, o filho lá, e pelo que a gente conversa, porque nós já tínhamos gravado aqui, né? Hein? São pessoas que têm fundamento, têm base, têm formação, né? É claro que você foi um bom professor. Mas, Leandro, agora para a gente encaminhar para encerrar, o que é que você tem para falar para o seu pai? Depois de toda essa história bonita aí que começou lá com seu avô, teve lá com o Face, depois que o seu pai, tantos anos lá na Câmara. E com essa história que não é reconhecida pela imprensa ou na Câmara, é reconhecida pela população nas ruas, né? Então é uma história que ela é real, né? O Bravinho é possivelmente uma das pessoas mais conhecidas de Maringá. Certeza. Não, para mim é uma honra, né, ser filho do Belino Bravinho Filho, né, além de, assim, todo mundo conhece ele como vereador, né, mas nós como pai e filho, né, no dia a dia, sempre me estendeu a mão, sempre me ajudou, sempre esteve ao meu lado, né. Quero também aqui fazer uma ênfase e mencionar a minha mãe, a dona Wanda Bravin, que me ajudou na campanha, ela está assistindo a gente Olha que também. beleza. Quero mandar um beijo para minha mãe, que sempre também esteve ao meu lado, esteve ao meu lado na campanha. A gente fez, né, o Júnior com meu pai, minha mãe comigo, e graças a Deus, Deus abençoou que o Júnior também venceu a eleição. Eu entrei depois, estou secretário. Mas falar do meu pai, assim, para mim é uma honra, né? Porque a gente leva o exemplo dele, primeiro de pai e filho, né? De ajudar as pessoas, de não dizer não, e se tiver condições de ajudar, tirar né, a própria roupa do corpo e dar para uma pessoa que precisa. Inúmeras vezes a população de Floriano ia até a nossa casa, pedia o auxílio do meu pai, batia na janela lá para a gente abrir as portas. A gente ainda morava numa casa de madeira ainda, né? Uma casa antiga que a gente morava anteriormente. E assim, eu tenho só coisas boas do meu pai. Tenho a alegria, a honra de ser filho, né, de ser filho dele, de tantos projetos, de beneficiar tantas pessoas. Às vezes a gente como pai e filho, assim, a gente, às vezes, né, eu e o Júnior, às vezes a gente não tem. Meu pai, eu acho que poucas vezes viajou comigo, com meu irmão, com a minha irmã, para tirar uma férias Acho que eu não me lembro nenhuma vez que a gente conseguiu ir. Nós, os 3 filhos, que tem a minha irmã também, a Valéria Bravin, viajar, curtir um momento de família, porque meu pai sempre dedicou a vida dele à população de Maringá e toda a região, né? Então, para mim,
Agora, seguindo os passos como político também, né? Que a gente ocupa cargo político hoje, para mim é uma alegria muito grande de ser filho, né? O Belino Bravin, filho que 8 vezes vereador de Maringá, administrador de Floriano, né, candidato a deputado, tem uma representação muito grande pela população aqui de Maringá e eu fico feliz e eu sigo os passos dele, né? Eu costumo dizer lá na minha equipe de trabalho que a gente não pode, de forma alguma, deixar de dar uma resposta a uma pessoa que pede. Como ele falou aqui várias vezes, que a população procurava ele, de alguma forma ele sempre ajudava. Quando a gente não tem condição de ajudar, até o não é uma resposta e o não tem que ser sempre com a justificativa. Por quê? Porque tem vezes que não depende do vereador, não depende do secretário, às vezes não depende nem do prefeito, depende já de uma esfera maior como o governo federal. Então tem coisas que a gente chega lá para a gente receber pedidos que às vezes não está na nossa alçada de resolver. Mas o que está na nossa alçada sempre eu procuro fazer como meu pai faz. Sempre atender as pessoas com maior humanidade do mundo, com maior carinho. Então, dizer do meu pai é felicidade que eu quero seguir os passos dele, né? Historicamente, aí não sei se eu vou chegar nesse número de 8 mandatos de vereador, mas que eu seja já, assim, como eu fui agora como vereador, para mim já é uma realização de sonho. Mas a gente continua trabalhando para a gente conseguir, pelo menos, fazer o que ele já fez para a população, ajudar as pessoas sempre da melhor forma possível. Júnior, o que vamos falar para esse cara? Ô, Diniz, quando nós vamos fazer uma reunião, meu pai está junto, alguma inauguração, eu até me emociono porque falar do meu pai é muita gratidão por tudo que ele fez na minha vida ao longo desses anos. E a gente não tem uma relação diferente, eu e ele, do que o Leandro pai, porque nós estamos diariamente juntos. Às vezes eu estou em casa, ele fala assim, vamos em tal lugar. Eu falo, pai, hoje estou meio cansado. Não, não, se você não for, eu não vou. Então, assim, eu falo que a gente tem uma relação mais de amizade e eu espero que Deus dê muita saúde para ele, para a gente continuar essa, essa luta que a gente tem diária de levar melhoria para as pessoas. Eu vou contar uma coisa para o senhor, é o seguinte. O meu pai, quando ele ia atender as pessoas no gabinete, ele não perguntava se o senhor era de Maringá, de Sarandi. Ele sempre atendia as pessoas, independente do local que eles moravam. Porque, meu pai tem muita amizade em Sarandi, em Paysandu, das pessoas que ele atendeu ao longo dos anos. Essa pessoa que ele falou que ele levou para Canendê e a pessoa se emocionou, ela falou que a mãe dela era de Sarandi da época. Então, meu pai, ele não perguntava se a pessoa era de Sarandi, de Paysandu. Na verdade, Diniz, ele não focava no voto. Ele focava em atender a pessoa da melhor forma possível. Isso aí ele pode até falar isso aí para você, que é a realidade mesmo. Mas queria dizer pro meu pai que eu quero agradecer tudo que ele fez para mim. Ele sabe que não é fácil chegar lá como vereador. Foi uma luta muito grande. Nós trocamos como candidato na véspera da eleição. Teve um probleminha na registratura da eleição. Ele fala que ele não dormiu esses períodos que ele ficou como vereador, teve dificuldade. Então, nesse período também eu ficava assim meio ansioso, que não sabia o que ia acontecer, e meu pai sempre dando força, vamos, vai dar certo. Então, assim, é uma pessoa bem otimista, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E eu tenho certeza que ele vendo eu e o Leandro seguindo os passos dele, ele fica feliz também, porque dando seguimento à história dele, às vezes ele reclama que eu faço muita reunião, mas quando ele começou também lá no começo, ele era assim. Depois que começou a ficar meio de idade, ele ficou mais calmo, mas no começo ele era assim. Mas a gente tem que estar presente nos locais, nos bairros, porque são ali que a gente vê as demandas das pessoas. E eu só tenho a agradecer ao meu pai por tudo que ele tem feito na minha vida. Eu tenho certeza que a gente pode fazer muito mais. Isso aí que eu quero dizer para você, pai.
Beleza. Gente, eu tenho muito que agradecer. Eu sou testemunha do trabalho do Bravin desde que eu cheguei aqui em Maringá. É uma pessoa que de fato trabalha. Ele não foi um vereador de gabinete, nunca. Também acompanho nas sessões, acompanhei nas sessões como ele sempre foi respeitado, é verdade. Quando ele falava aliás, quando o Bravin falava, né? Ele sempre dava ali a posição muito próxima da população, daquilo que ia beneficiar de fato a população. Mas eu só tenho a agradecer a vocês por esse convite. Fico extremamente feliz de poder ter conversado com vocês aqui, de relembrar coisas do Bravin, de ficar sabendo alguns segredos, né? Do porquê do cabelo comprido. E fico muito feliz também de contar com você, Júnior, contar com você, Leandro. Sim. Desejar muito sucesso a vocês. E tenho certeza que pela escola que vocês têm aqui, serão bem-sucedidos na vida pública. Agradecer a vocês e especialmente a vocês que nos acompanharam aqui em mais esse episódio do Hoje Pode. Se inscreva no canal, o nosso Instagram é Portal Hoje Maringá e acompanhe o nosso portal hojemaringá.com.br. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo Hoje Pode.